Janela do Céu. Voltamos com o programa Janela do Céu. Hoje nós estamos aqui com a presença da irmã Filó, que estava compartilhando um pouquinho da sua experiência com o Senhor, como foi que Deus trouxe ela para a vida da igreja, como o Senhor foi aos poucos trabalhando esse coração. E o nosso coração, só Deus, né? Porque é uma ciência que só Ele sabe como conduzir, cada coração é diferente e Deus sabe como conduzir todas as coisas para nos trazer perto dele. E é um mistério como nós somos, nossos sentimentos, nossos pensamentos e como, às vezes eu fico pensando como Deus consegue quebrar, né, todas aquelas resistências que nós temos e de repente aquela flor desabrocha, né? A vida dele dentro de nós toma conta e limpa o nosso coração de todas as coisas que não pertencem a Deus. E a partir daquele momento, irmã Filó, que vocês voltaram para a cidade natal, que vocês já tiveram uma história, como foi se desenvolver da salvação na tua vida, né? Com certeza você começou a se aproximar mais dos irmãos, a congregar e a ouvir mais a palavra e como a palavra trabalhou o teu coração. Amém, glórias a Deus. Nesse retorno, assim, a gente ainda, né, lógico, passou por situações de ir e vir, né, porque a fé, ela era ainda muito débil, né, a gente ainda era fraco na fé. Mas eu lembro, assim, que conforme o meu esposo ia se posicionando, né, as fortalezas também iam caindo por terra, né? E aí a gente foi tendo as experiências, assim. Eu lembro que a primeira experiência que impactou bastante a minha vida depois foi quando o meu esposo optou pelo grupo familiar, né? E porque a gente ainda ficava assim, né? Um pouquinho do Senhor, mas um pouquinho ainda era para as coisas que a gente gostava, né? Então, eu não estava mais trabalhando com alimentação, mas eu sempre gostei da minha casa, cheia de pessoas, né? E sempre com muita comida, né? Muito pão, muita cuca, muita comida no fogão. Então, eu sempre gostei muito disso. Claro que hoje eu entendo, né? Mesmo que hoje eu não tenha mais esse tempo para cozinhar, mas hoje eu entendo que Deus preparou o meu coração, né? Desde o ventre já, justamente para que eu tivesse a disponibilidade de acolher, de receber, né? De servir, né? Hoje, se alguém toca um interfone 3 horas da manhã, eu vou levantar e vou servir, né? E vou atender. Mas, se Deus não tivesse feito assim, talvez não seria. Eu lembro, assim, que quando ele instituiu o grupo familiar, ele disse, a partir de hoje, nós vamos ter grupo familiar na minha casa. Então, quando eu ouço assim, a partir de hoje, quando eu ouço isso dele, eu já tremo, porque eu sei que alguma coisa vai mudar lá em casa, né? Então, ele disse, a partir de hoje, nós vamos iniciar o grupo familiar, esse final de semana vai ser o primeiro, e o dia do grupo vai ser sábado à noite. Aí eu disse, mas sábado à noite, né? Sábado à noite, faz durante a semana. Não, é sábado à noite, então já era para quebrar, né? Então, a minha casa que vivia cheia, daqui a pouco o Senhor começou a esvaziar, né? E só vinha quem realmente queria, né? Ouvir a palavra. E assim foi indo com tudo. Eu lembro que eu tinha muita resistência no dízimo, mas eu vejo assim que com todo o material, com a administração, mas que eu tive muita dificuldade com a submissão, né? Que as mulheres não têm, glórias a Deus, mas eu tenho muita dificuldade com a submissão. E eu lembro, assim, que toda vez que o meu marido se posicionava, as barreiras caíam dentro de mim. Então, mesmo com todo o material, por isso a importância de um marido, né? De o provedor do lar, ele sempre se posicionar, né? Porque Deus sempre vai honrar a autoridade, hoje a gente sabe disso, né? Mas eu lembro, assim, quando ele se posicionou em relação ao dízimo também, né? Então, a partir de hoje, ele disse, essa casa é dizimista. Então, as coisas foram acontecendo dessa forma, né?
E como eu fui uma pessoa muito revoltada sempre, antes de Cristo e depois de Cristo, porque Cristo também precisa que a gente expresse o que a gente sinta, né? Que a gente sente, até mesmo, né, na frente dos irmãos, na época na frente do presbítero. Então mirava, me revoltava, mas era necessário para que houvesse cura e houvesse transformação, né? Então, se a gente tá lá com uma comida estragada dentro de um pote, o pote eu até posso aproveitar, mas a comida eu tenho que retirar. Eu tenho que lavar, eu tenho que limpar, talvez vou ter que botar um vinagre dentro daquele pote, né? E Deus precisou fazer isso comigo dessa forma também. E eu relutei muito, assim, contra a TV, né? Contra a rádio, contra a editora Vento Sul. Então, eu sempre falava muito, né? E Deus me fez trabalhar em todas essas coisas, né? Para eu entender e para Ele dobrar o meu coração e eu ter a percepção de que isso tudo realmente é de Cristo, né? Eu chorei muito, principalmente por causa da editora, né? Então, eu glorifico o nome do Senhor, porque os estágios foram doloridos, muitas vezes foram muito doloridos, né? Principalmente quando meu marido foi chamado para o ministério. Foi um momento, foi uma experiência muito dolorosa para mim, né? Por não aceitar, porque a minha vida estava muito boa e era aquilo que eu queria, né? Tá lá no meu sítio, com a minha roçadeira, minhas galinhas, meus peixes, tudo muito bem, né? E eu lembro, assim, que... Eu acho que de verdade, irmã, foi o momento que o Senhor disse assim, agora não tem mais escapatória. Tu entrou na fileira e é ali que tu tem que ficar. Essa é a tua raia e não adianta querer passar para a raia do outro, que essa é tua, né? Mas foi uma experiência muito dolorida, assim, quando meu marido saiu de manhã e disse, muito bem, se tu não quer, tu fica, eu estou indo, né? Mas foi uma bênção, porque de noite, quando ele chegou, já tinha umas coisinhas arrumadas numa caixa, né? Porque é claro que eu não queria perder o marido, né? Mas ele foi firme, né? Então, por isso que, assim, toda vez que o marido se posiciona, né? E a importância disso, né? Não só a autoridade, né? Mas o marido dentro de todos os lares, né? Quando o marido se posiciona, Deus honra o marido, né? Eu vejo que ele fez isso na minha vida. Me honrou através do meu marido. E eu sei que hoje, todas as coisas que eu tenho, não são por mim, mas eu sei que é porque Deus honra o meu marido, né? Então eu sei que muito do que eu tenho não é merecimento meu, mas é porque Deus honra o meu marido. E eu, como esposa, eu usufruo desse benefício, né? É como tem sido falado bastante sobre a obediência. Assim como Abraão foi lá e Deus pediu o filho e ele, não, eu vou obedecer, talvez com a esperança no coração de que Deus diga num determinado momento, não precisa, mas ele foi e obedeceu. Toda vez que a gente se posiciona e obedece aquilo que Deus determina, Deus dá um jeito de mudar o coração, né? Então, pelo que eu entendi, o irmão Carlos se posicionou que ele ia liderar, que ele ia fazer o que Deus estava chamando, e Deus arrumou, quando chegou em casa, a gente tinha uma mulher mansa, uma irmã convencida não por causa de algo natural, mas pelo Espírito, né? Então, às vezes, tem coisas que a gente tem medo de dar aquele passo, né? De chegar e não, eu vou me definir, é isso, sei que é da vontade de Deus, e tá fazendo isso por fé, né? E daqui a pouco Deus muda toda uma situação que estava todo o contrário, né? E ele mudou muito, né? Porque meu marido sempre, a maioria, né? A gente sempre escuta, hoje eu trabalho com isso, então eu vejo a reclamação das mulheres, né? Eu nunca gostei de ir em salão de beleza, pintar unha, nunca gostei de passar batom, nunca gostei de maquiagem, né? Então eu sempre, o que eu mais gostava era estar com uma bota 7 léguas no pé e uma roçadeira nas costas, né? Então, essa era a minha alegria, esse era o meu bem-estar. Ele chegar do trabalho, assim, ter tudo, né, comidinha feita, a casa limpa, mas, né, tudo fora também organizado. E quando eu vim para o Senhor, primeiro começou todo aquele tratamento de trabalhar com a divulgação dos materiais, né? A primeira coisa foi a biblioteca da igreja, né? Aí depois o Senhor colocou como ele trabalhava no circular, ele dizia assim, tu vai e faz assim e assim. Daí, lá, pensa, né?
Não tinha outro jeito, né? Vai lá e faz assim, assim, tu tinha que ir lá e fazer assim, assim. E às vezes eu ia, né? Lógico, murmurando, queixando. Mas era incrível, assim, porque daí tu chegava lá, mesmo sem... Tava tudo pronto, tava tudo aberto. Não, tu só faz um ofício, só faz isso. Já te dava um modelo, daí tu ia lá, daí... Mesmo que ele não pudesse ir, mas quando ele determinava, então não tinha nem como ficar com a glória, né? Nem dizer assim, não, eu fui lá e fiz. Era incrível, assim, como as portas da cidade se abriam a todas as coisas que ele pedia para fazer, né? Então ia na prefeitura, já tinha alguém lá disponível para auxiliar, para dizer como é que faz e enfim. E aí a gente começou a fazer foi feito todo esse trabalho. Mas nisso tudo, aí o Senhor me quebrava, né? Porque quantas vezes eu falei contra os materiais da editora, tipo assim, né? Não que eu não entendesse que fossem do Senhor. E talvez esse compartilhar até para que as pessoas que estão ouvindo, que elas entendam a importância, porque Deus, ele nos permite o sentimento, né? Ele me permite sentir rejeição, ele me permite sentir amargura, ele me permite sentir ira. Mas o que eu não devo fazer é calar esses pecados dentro de mim, né? Então, eu sentia todas essas coisas antes, e aí quando o Senhor me colocou, através do ministério do meu esposo, a trabalhar com todas essas coisas, é que eu pude começar a confessar para o Senhor, porque aí eu comecei a enfrentar muitas dificuldades, assim, material indo embora, eventos para fazer e não ter material, e Deus foi operando grandes milagres, né? De chegar ao ponto de a gente ter 10 mil reais em material, e esse material ia embora no outro dia, tendo um evento grande na cidade que a gente tinha sido convidado a fazer, né? E eu lembro que essa foi, depois que ele assumiu o ministério, foi a primeira experiência que eu tive com oração. Eu lembro que eu entrei no meu quarto, eu fechei a porta, né? Tem uma palavra que diz, né? Entra no teu quarto e fecha a porta. Eu entrei, fechei porta, fechei janela e me joguei no chão. E chorei muito naquele dia. E nesse dia eu realmente confessei para o Senhor que toda vez que eu reclamei do preço do material, toda vez que eu falei, né, alguma coisa, e realmente confessei para Deus, né? E o Senhor foi me trazendo à memória. Meu genro um dia chegando todo feliz, com uma mala cheia de material que ele tinha pegado para revender o material. E, nossa, eu acabei brigando com eles e brigando com a minha filha e dizendo assim, vocês não estão vendo que isso aí é para ganhar dinheiro? Onde é que já se viu pegar um valor desse de material, né? E tudo isso aquele dia eu fui confessando para o Senhor, né? E eu lembro que eu estava assim, com os olhos inchados e rouca de tanto... E eu realmente, eu chorei, eu gritei, eu clamei, eu confessei. E não deu 2 horas, né? Tocou o meu telefone, uma irmãzinha... Isso logo no início do ministério, né, irmã? Fazia poucos meses que o Carlos estava. Mas eu lembro que o telefone tocou e eu fui atender. E essa irmã disse assim, eu precisava muito conversar um pouquinho contigo. E essa irmã ainda nem não congregava. Tinha batizado fazia pouco tempo. E eu lembro assim que eu disse para ela, infelizmente hoje eu não posso te atender. E na hora que eu falei isso, meu estômago parecia que ia arrebentar. Uma dor assim incrível. E na hora me veio aquela voz assim, não, tu vai atender ela, né? Eu disse, irmã, que hora que tu pode vir? Ela disse, 1h30. E isso era umas 11h30 da manhã. Tinha acabado de sair do quarto. E eu disse, amém. E aí ela veio. E, né, conversou comigo, eu consegui, com a graça do Senhor, passar as palavras que ela precisava. E se passou aquela 1 hora e não tinha mais o que falar. Mas a irmã não ia embora. E eu não sabia mais o que falar, porque eu não tinha mais o que falar, já tinha acabado, né? E aí ela ficou e começou a puxar uma coisa, e eu disse, Senhor, né? Eu tenho que terminar de arrumar o material, porque à noite a irmã vem buscar o restante do material, né? E aí eu disse para ela, irmã, eu realmente, né? Eu preciso terminar de arrumar o material. Ela disse, bem sobre isso que eu queria te falar.
eu tenho um desejo muito grande no meu coração de ter uma caixinha de material dentro do carro. Como é que nós podemos fazer? Daí, nossa, assim, na hora me deu um... Disse, olha, mas tu sabia que ela, né, ela teria condições para comprar, se tu queres alguma coisa, então venha estar no escritório comigo que eu estou terminando de arrumar, esse material vai embora. E ela só entrou na porta do escritório e era tudo cheio de malas e caixas. E aí ela olhou para mim e disse, como nós podemos fazer? Eu disse, não, tu pode escolher, daí a gente vê o valor, soma, faz o acerto. Não, ela disse, eu quero saber se eu posso dizimar esse material, como eu posso fazer. Quando eu entendi qual era a intenção do coração dela, na hora eu me lembrei de Jezabel, né? Que eu não podia falar nada e que isso era uma coisa que ela tinha que falar com a autoridade. Mesmo que aqui dentro o coração já estava explodindo de alegria, né? Por saber que aquele material ia ficar. E aí eu disse para ela, olha, então 5:30 da tarde, se tu quiser vir falar com o Carlos, ele vai te orientar. E aí quando ela saiu, ela disse, 5:30, eu estou aqui, ela disse. E eu disse, e ainda falei para ela, a irmã vai, a irmã ora, e se a irmã continuar com o desejo, então às 5:30 eu estarei aqui, ela falou. E aí quando ela saiu, eu disse, Senhor, eu não vou ligar para o meu esposo. Mas aí a gente fica naquela, né? Eu pegava o telefone louca para contar para ele, mas sem saber que o Senhor fez uma obra muito grande aquele dia. Ele saiu 1:30 para trabalhar, mas ficou na empresa, pediu para sair e foi para o templo. O momento que ela estava comigo lá, né? Ele estava de joelhos no templo orando. Por isso que não adianta nós, como submissão, acharmos que nós vamos receber bênçãos do Senhor. Se nós não estivermos na submissão, nós nunca vamos ser abençoados. Então, aquela bênção estava vindo novamente pela submissão, mas o cabeça estava de joelhos no templo orando, né? E ela veio e, além de tudo, sem conhecer, ela ainda tinha o desejo de que ele fizesse o dízimo de Arão. Então, imagina, irmã, olha que experiência para quebrar esse vaso tão duro, né? Que aí teve que confessar, teve que colocar tudo em prato. Já tinha feito, mas a gente faz às vezes meia boca, né? A gente passa uma maquiagem ali e tenta... Então, tu até pede perdão, tu até se conserta, mas tu não faz isso, às vezes, com a intensidade que Deus quer que tu confesse. Porque o confessar, ele é dolorido nos nossos ouvidos. Deus prova para nós o grande poder dele. A gente tem uma mente tão pequena, né? E Deus, quando a gente se coloca na oração, e aí a gente pede exatamente algo que também é da vontade do Senhor, né? E ele faz os arranjos dele para promover a vitória, né? O problema é que nós somos devagar para levar as coisas, para aclamar, e é isso que Deus quer de nós, essa dedicação, né? Na oração, na perseverança, está sempre definido na obediência, porque Deus vai fazer. Então, para nós encerrarmos, né, esse programa, o que você deixa, assim, que hoje você vê, se você pudesse fazer uma tabela lá de resultado, né, desses anos já com Cristo, que você sente, assim, que Deus trabalhou e que Deus venceu na tua vida, como é a tua vida hoje com Cristo, né, para as pessoas entenderem. Ela passou por tudo isso, foi assim, agora Jesus entrou na vida dela. Qual é o resultado, né? O produto de tudo isso? Olha, irmã, creio ainda que Deus tem muita obra para fazer, né? Creio que ainda até a consumação, ele ainda tem muita coisa ainda para modificar, para alterar, para pôr por terra. Mas, irmã, hoje eu posso dizer assim que pela obediência, pela submissão, Deus me permitiu coisas assim que eu nunca imaginava, né? Cuidados comigo mesma, que Deus foi, né, permitindo essa restauração, né, de ter, porque meu marido sempre gostou que eu fosse, por exemplo, num salão de beleza. Eu é que não gostava, né? Então, ele sempre queria me ver bem, né? E por eu não gostar, então, para mim, isso não tinha importância. Então, no Senhor e com o Senhor, isso foi uma das coisas que Deus restaurou. Eu sei que hoje, né, esse é um benefício
que eu consigo usufruir na graça e na paz, né? E o meu trabalho circular também, né, que o Senhor me trouxe, assim, posso dizer que é uma das grandes alegrias, né? Que inclusive é com beleza, né? E que inclusive é com beleza, exatamente, né? E é um trabalho que o Senhor me trouxe que me permite, né? Levar adiante a palavra do Senhor, né? O aplicativo, por isso que nós não podemos desistir, né? O aplicativo, a oração, né? Hoje a gente já tem os folders, já estão tudo com o aplicativo na frente, atrás, oração, enfim. Mas assim, irmã, a paz que eu tenho hoje, a tranquilidade que eu tenho hoje, né? E Deus ainda me permite, além de tudo, de eu fazer o meu horário, né? Eu não tenho um horário fixo, né? O Senhor deu a graça de estar com muitas pessoas e lidar com muitas pessoas. E eu sei que naturalmente, né, a minha equipe que eu tenho são 233 mulheres que eu coordeno, né? Você trabalha com os produtos da Natura, consultora. Eu sou líder de negócios, né? Então eu tenho uma equipe com 233 mulheres. Atendo 42 cidades do médio e alto vale do Itajaí, então o que me permite, né, entrar e sair e de muitas cidades. E agora com meu esposo na obra, né? Então às vezes eu tô lá atendendo uma consultora, mas tem outra lá já clamando por algum auxílio, que nem na semana ele estava no programa Almoçando com Cristo, numa cidade vizinha. Uma consultora pediu auxílio, eu só passei para ele a situação, ele já saiu daquela cidade, foi para outra, foi no hospital, pôde orar por aquela criança que estava ali. Então eu sei que aos poucos Deus vai estar trabalhando também com essas pessoas, né? E os resultados que eu tenho tido, né, nesse 1 ano de estar à frente desse grupo, irmã, só pela misericórdia do Senhor, porque as consultoras cheias de problemas, uma situação às vezes bem difícil mesmo, consultoras com depressão, né? Há 15 dias atrás eu vivi um momento bem difícil, assim, que tinha a filha de uma consultora se enforcou, aí o filho de outra consultora também estava querendo se matar, e aí tudo no mesmo dia, assim, né? Mas o rendimento que o grupo traz e os números que o grupo traz, não dá para acreditar. Então, assim, eu sei que toda vez que eu paro para fazer alguma coisa para o Senhor sobe os meus indicadores. E, então, eu só tenho que agradecer, e eu gostaria de deixar uma palavra para as irmãs que talvez não seja... Talvez o problema da submissão não seja só meu, né? Mas se for, eu quero compartilhar também essa palavra. Ela está em Ruth. E Ruth 2, a partir do 8 e o 8 e o 9. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Então, se nós permanecermos como esposas na submissão, com certeza as bênçãos que descem pelo cabeça vão recair sobre nós, sobre a nossa casa e sobre os nossos filhos. Então fica a dica da nossa irmã, aproveite e já medite nesse livro de Ruth, que com certeza Deus vai trazer grande edificação, e nós agradecemos aqui. Muito obrigada, irmã Filó, de vir compartilhar conosco, e que o Senhor cumpra. Tem mais tantas coisas, né, pela frente que nós não sabemos, mas o Senhor sabe, e Deus vai nos aperfeiçoando ao longo do tempo, né? Então, que o Senhor possa prosperar grandemente, né? E você que está nos acompanhando, aonde quer que você estiver, você pode falar da palavra do Senhor, levar o aplicativo. A gente não está engessado, né? Não precisa ter um momento especial para fazer um evangelismo. Em qualquer lugar, em qualquer momento, se você sabe de alguém que está, como a Filó que compartilhou, com depressão, com dificuldades, leva ela até a mesa do Senhor, né? Até a palavra do Senhor ali, ela vai poder ter esperança no seu coração de que Jesus pode mudar todas as coisas. Então nós ficamos por aqui, que Deus te abençoe.
TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.